não ver passar o tempo. Olá, bom dia. Que delícia, sobe o som. Anjo com amor perfeito. Ei, Claudinha, que é uma pessoa maravilhosa. Um beijo pra você, eu adorei ter te reencontrado. E um beijo, seu lindo Davi. Ela disse, eu tenho um anjo. E tem mesmo, né, Claudinha? E um grande beijo pra você também, que está aí já acompanhando a TV Gazeta, o Manhã Gazeta. Você já se sentiu assim culpado por alguma coisa? O que você acha da culpa, hein? É um sentimento paralisante, não é? Capaz de transformar situações prazerosas em momentos desagradáveis e perturbadores. Olha quem tá aqui, o Anderson Cavalcante vai abrir o nosso programa hoje. Seja bem-vindo, viu? Bom dia. E esse é o nosso assunto. Prazer é meu, logo cedinho. Obrigada, viu? Muito bom. Pela presença, Anderson. Esse é o nosso primeiro assunto. O programa tá cheio de atrações, mas a gente começa falando a respeito da culpa. Antes, vamos falar o que realmente importa. É o livro. Como é que tá indo o livro, Anderson? Está super bem, continua em algumas listas aí dos livros mais vendidos do Brasil. É um livro que eu tenho bastante prazer aí de estar falando sobre missão, sobre os valores para as pessoas desse nosso Brasil. E o que é o livro? O livro fala sobre a importância de você olhar para dentro de você e resgatar o seu propósito de vida, a sua missão. Eu começo o livro com um tema que está até ligado à questão de culpa, que é o quão consciente as pessoas estão das suas escolhas, né? O tempo todo na vida a gente está fazendo uma escolha, uma decisão, às vezes é uma escolha simples, às vezes é uma complexa, e a gente muitas vezes não percebe que essa escolha ela vai determinar o nosso futuro. Nossa, nem me fale, quando a escolha é errada, danou se joga, como se diz, né? É isso aí. Aí, para voltar atrás, é bem difícil, aí, quer dizer, para retomar o caminho, sem né? dúvida. Aí fala de valores como fé, amor, humildade, valores que a gente sabe que o brasileiro precisa cada vez mais estar resgatando para que a gente possa viver uma vida mais plena. Por que a gente tem sentimento de culpa? E acho que não tem sentimento de culpa maior, independente do dinheiro que você tenha, da condição financeira que você tenha, de deixar filho pequeno em casa para ir trabalhar. Nossa. Esse atinge, assim, mulheres de todas as classes sociais, né? Aquela que não tem condições mesmo, aquela que tem e deixa muito bem a criança, a que deixa com o vizinho, olha, não me importa, atinge todas nós. Eu acho que é um dos mais fortes sentimentos de culpa. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente para falar por que a gente tem sentimento de culpa, né? Tem 3 tempos no mundo, né? O passado, o presente e o futuro. E a culpa nasce no passado. Quando a gente não consegue viver o presente, a gente não consegue olhar para o futuro, a gente só fica olhando para trás. Para tudo que a gente podia ter feito e não fez, para tudo que a gente deveria ter feito ou não fez, ter dito e não dizemos. E aí o que acontece? Quando você fica preso ao passado, você acaba deixando de viver a sua vida, deixando de perceber que a vida está passando diante dos seus olhos e que você tem que curtir. Quando a gente olha para a mãe, né, vai mudar ainda, vai piorar essa realidade das mães no nosso país, né, com essa nova lei de que algumas mães vão ter direito a 7 meses de licença maternidade. Uma mãe, quando ela sai 3, 4 meses de licença maternidade para voltar para o trabalho, já é muito duro. Imagina com 7 meses, o vínculo que essa mãe vai criar com esse filho para ela ter que voltar para o ambiente de trabalho. Aí tem um aspecto econômico, social, muito grande também, porque muitas mulheres nem serão contratadas, eu acho. Né? Até porque as empresas vão ter que contratar alguém para o lugar, porque 7 meses, mais férias, então 8 já vão meses. escolher bem quem contratar antes. Então, né? Se está em idade fértil, eu acho que já vai ser mais um agravante para essa mulher conseguir emprego. Mas lidar com essa separação... Deixar o bebê em casa, esse sentimento de culpa, eu recebo muitos e-mails de mães que passam por isso, e algumas que a gente tem visto, alguns estudos mostram, mães que estão querendo voltar, estão reavaliando o papel delas como na sociedade. Sim. Será que eu vou pagar uma babá, uma escola para deixar meu filho enquanto eu vou estar trabalhando? Ou será que não? Será que eu deixo isso de fora e paro de trabalhar, ou trabalho menos, diminuo minha carga horária de trabalho e vou ficar perto do meu filho? A gente sabe, né? Outro dia, acho que foi a psicóloga Roseli Saião publicou um artigo que eu achei lindo, que ela falava da função e da presença. Que quando você contrata um empregado, uma babá, ou coloca seu filho numa escola, você está substituindo a função de levar para a escola, de dar comida. Mas a presença, isso é só a mãe, né? Você transferir, ensinar valores, ensinar princípios, isso não tem jeito. Mas você sabe, Anderson, saindo até um pouquinho do nosso assunto, mas continuando ainda aqui, já que a gente está falando de sentimento de culpa, eu acho que teve um tempo em que a mulher brasileira, ela saiu de casa para o
trabalho porque ela acreditava ou queria muito isso mesmo, né? Direitos iguais, eu tenho direito a trabalhar, eu tenho direito a uma carreira. Mas acho que já faz alguns bons anos que a mulher só trabalha ou trabalha também porque precisa ajudar, não é? Sim. Então, quer dizer, não são todas que vão poder dizer, será que... Algumas até eu acho que avaliam. Acho que eu vou parar de trabalhar e ficar com meu filho. Mas pode? Não pode? Porque o dinheiro conta muito. Agora, o que essa mulher que ficou com esse baita sentimento de culpa, ou engasgado na garganta, ou está passando por isso, pode fazer para se livrar dele? Porque não é culpa dela, ela precisou, necessitou. Claro, claro. Primeiro, ela ter certeza, convicção da decisão que ela tomou na vida dela. Então, se ela decidiu e se ela precisa, ela tem necessidade de trabalhar, não tem jeito. Ela vai ter que saber lidar com essa situação de deixar o filho numa escola, deixar o filho com a mãe, com a babá, ou em alguma situação que ela possa se sentir segura. E aí, o que ela deve fazer é procurar um apoio, uma estrutura que ela consiga, de fato, na medida do possível. Eu não sou mãe, mas eu sei que é muito difícil esse vínculo, essa ligação que a mãe tem com o filho, mas na medida do possível ela conseguir trazer uma tranquilidade para ela, saber que o filho está sendo bem assistido, bem educado, enfim. Isso é uma coisa. A outra coisa que ela precisa fazer é uma palavra muito difícil que está fora do nosso vocabulário nos dias de hoje, que é um negócio chamado perdão. Né? A gente não se perdoa. Então, a mulher, principalmente a mulher ela tem um grau de exigência com ela muito grande. Em todos os sentidos, em todos os papéis que ela representa. Então, se a mulher é convidada, ela está com o filho em casa, aí ela é convidada para uma festa. Se ela não vai, ela se sente culpada porque ela não foi. Se ela vai até a festa, ela se sente culpada porque ela foi e não curtiu o marido, não curtiu o filho. Então, o tempo todo ela vai gerando culpa para ela. Então, se ela não aprender de uma vez por todas a se perdoar, né, parar, diminuir essa expectativa, a mulher, o homem, né, o ser humano de uma maneira geral, existe um grau de expectativa muito grande. A gente fantasia, Claudete. A gente cria assim, é como se existissem dois eus dentro de mim. O eu verdadeiro que eu sou e o eu ideal. O eu ideal é aquele que a gente imagina que vai fazer tudo certo, que beira não, a gente pensa na perfeição, que vai saber falar bem, que vai se posicionar bem, que vai ter uma pessoa inteligente, uma pessoa bem aceita assim, né? Por todos, enfim. E tem o eu verdadeiramente, o eu que eu sou verdadeiro. E a gente cria uma ponte nisso. E aqui nasce o sentimento de culpa. E acho que o desafio passa, né? O Jung falava disso, né? Que o desafio que a gente tem é de conseguir estar cada vez mais em contato com o nosso verdadeiro eu. Quanto mais eu consigo respeitar, perdoar as minhas limitações, meus defeitos, as minhas frustrações, aceitar essa vida do jeito que ela é, quanto mais eu conseguir fazer isso, mais eu me afasto desse eu fantasioso, perfeito, que a gente busca o tempo todo na nossa vida. Que não existe, né? Não dá para ser assim, não existe. Agora, e por que é tão difícil se perdoar? Acho que é mais fácil perdoar alguém do que se perdoar. Depende muito da situação, porque toda vez que você perdoa alguém, na verdade você está trabalhando perdão dentro de você. A dificuldade está sempre ligada a você. Quando a gente perdoa o outro, é uma forma da gente dizer para o outro que na verdade nós nos perdoamos, que a gente conseguiu virar aquela página. Então já é muito bom. Sem dúvida. A única coisa que é difícil. Mas quando você vê nas situações, desde um casal que alguém é traído, né? Um trai o outro, uma empresa onde você sente que você teve uma puxada de tapete, enfim, situações, é muito difícil a gente lidar com esse sentimento. Por quê? Porque a gente fica preso, a gente não consegue olhar para frente. E é triste do sentimento de culpa porque ele vai minando você. Ele vai te minando de um jeito que você não percebe, que só vai ficando patinando na sua vida. Criança também pode ter isso? Criança, acredito que, pelo contrário, não tem, né? Depende da idade, né? Mas a criança, vamos pegar lá a primeira, a segunda infância, a criança não tem porque ela não vive no passado. A criança, justamente, ela vive o presente. Não tem aquele passado? Não tem. Ela vira página muito rápido. Rapidinho. Ela curte o momento. Cabe a nós resgatarmos a criança que existe dentro de nós e viver essa criança a cada dia, em cada ambiente que a gente está. Aí sim a gente vai conseguir olhar para frente, gastar energia para os novos projetos, né? Essa clareza da mente infantil a gente nunca deveria perder, né? Não, a gente perde, essa todo mundo essa perde. Ingenuidade, exatamente. Essa facilidade de rir do nada, né? De achar graça em tudo. Tem mesa... A vida é tão mais leve, não é, Anderson? Almoço de domingo, né? Você tá com a família lá, tá chato a mesa dos adultos, vai lá, senta com as crianças, na mesa das crianças, vai no chão. E traz essa energia para a mesa dos adultos. Porque é isso que é legal, essa leveza que a vida traz para nós e que a gente tem que aprender a viver. Tem que aprender a curtir, porque a verdade é uma só, a vida passa muito rápida, então não faz sentido a gente ficar preso ao O pior passado. é que as nossas crianças perdem isso por
É responsabilidade nossa mesmo, Sim, né? Porque sim. você vai colocando tanta coisa, tantos nãos, tanta coisa na vida dessa criança. O tempo todo. O tempo todo. Chega lá na adolescência, já perdidaço. E aí você reclama. Porque adolescente é chato. Tem que ser, né? Tem uma coisa que é importante, né? A sua primeira pergunta com relação às mães, essa culpa. Cada vez mais, né? James Heckman, que foi Prêmio Nobel de Economia de 2000, que estuda o crescimento das crianças da primeira e segunda infância, tem um estudo que ele fala o seguinte, da neurociência inclusive, que um cérebro de um adulto é formado, 95% da estrutura cerebral de um adulto é formada até os 7 anos de idade. Então, se você tem um filho com menos de 7 anos de idade, tenha atenção total com esse filho, porque é aí que está formando toda a estrutura cerebral, todo o caráter que ele vai ter, todos os valores que essa criança vai seguir na vida e vai se tornar um adulto com esses valores. Depois dos 7 anos, a gente tem 20% de neuroelasticidade. Mas vamos fazer uma metáfora como se fosse uma estrutura de um prédio. Quando você constrói as colunas de um prédio, até os 7 anos de idade está todo formado a estrutura, coluna. Você não consegue mudar mais. Esses 20% de neuroelasticidade é pintura, é fachada, é só acabamento. Mas a estrutura do adulto está formada. Então, você quer formar um cidadão bacana, um filho que você possa se orgulhar, cuida muito dos ambientes que ele vai estar até os 7 anos de idade. Todos os valores que ele está sendo aprendendo. Com o que você fala, com todas as atitudes. Porque a criança está o tempo todo assimilando. E o exemplo é a melhor forma de você ensinar para uma criança. Quer dizer, na vida, para um adulto também. Né? Uma criança que sofre um trauma nesse período, então, isso pode marcá-la para sempre? Sim, isso pode marca. Não, vai marcá-la isso para marca sempre. Para sempre. Até os 7 anos de idade vai... Tudo que aconteceu é como se até os fosse 7 anos. talhado em nós, né? Alguns psicólogos falam que é talhado em nós. Então, você não muda mais. Está feito ali, tem um traço. Você consegue até depois criar um outro caminho na sua sinapse cerebral. Mas está talhado, tem uma marca ali. Ô Anderson, hoje é segunda-feira, né? Acho que muita gente pensa assim, essa semana vai ser boa, hein? Não, mas essa semana vai dar tudo certinho e tal, né? Essa semana eu vou fazer isso, aquilo. É normal do ser humano, todo início de semana, pensar, né? Sim. E pobre daquele que pensa negativamente, porque esse já começa perdendo. Mas o que fazer efetivamente para, então, abandonar esse sentimento de culpa, já que hoje é segunda-feira, é um bom dia para começar tudo, pode ser o primeiro dia de uma vida diferente, sim, né? Sim. Na existência de cada um, o que fazer? Qual é a sua sugestão para dar certo mesmo? Primeira coisa, aceitar que você, como ser humano que você é, né? Dentro da perfeição humana existe a imperfeição. Então, assim, aceitar de uma vez por todas que você é um ser humano imperfeito, com um monte de defeitos, com um monte de virtudes que você gostaria de ter no seu dia a dia, atitudes a cada momento que você muitas vezes não tem domínio, por uma questão de impulsividade, por uma questão emocional, por um monte de outros aspectos. Mas assim, entender que você é um ser humano imperfeito. A partir do momento que você aceita que você é um ser humano imperfeito, parece que já tira uma carga de cima de você e aí você está aberto para viver a vida e respeitar as pessoas como elas são. Não dá para você respeitar o outro como ele é se você não se respeita, se você não aceita que você é uma pessoa com um monte de defeitos e limitações. Eu sei que você faz muitas palestras, não é? Sim. E existem muitos palestrantes, bons palestrantes nesse sentido, aqui no Brasil. Existe algum exercício, alguma coisa que a pessoa possa fazer, ou escrever, alguma coisa para mudar a sua vida? Tem um, Claudete, ele é pesado, mas ele é muito didático. Tá. Que é o que? É você imaginar o dia do seu velório, o dia da sua morte. Uau! É pesado, né? Segunda-feira de manhã, não, olha tudo bem, que se pesado. vai dar certo, a gente pode imaginar. Isso mexe com as pessoas. Tá. Imagina o dia da sua morte, quem que você gostaria que estivesse lá? Quais são as pessoas que você gostaria que estivessem no seu velório? O que você gostaria que elas estivessem falando de você? Quais seriam os comentários? Quais seriam as palavras, as frases, né? Qual é o legado que você gostaria de deixar quando você fizer a sua passagem? Tá. E construindo de lá para cá, busca imaginar, busca entender se você tem feito coisas para caminhar na direção da construção desse legado, para que você possa se orgulhar lá na frente. Então começa a ver se as escolhas que você tem feito vão fazer com que você caminhe nessa direção. Se as pessoas com quem você tem vivido, lidado no dia a dia, são pessoas que compartilham e contribuem para o seu crescimento, para que você vá nessa direção. Se o trabalho que você está hoje, se a relação que você está hoje é uma relação saudável para você, que vai fazer com que você chegue nesse seu tão desejado destino quando você for fazer a passagem. É pesado, é duro, mas faz com que a gente crie força e coragem para tomar algumas decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. E mudar agora. Porque quando chegar lá, vai ser muito tarde. Já é muito tarde. Anderson, eu queria agradecer a sua presença e participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Falar mais uma vez, agradecendo a editora Gente também, o que realmente importa. Um livro que pode mudar a sua vida, está à venda em todas as livrarias do Brasil, do Anderson Cavalcante. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Uma linda semana para você. Para você também. Maravilhoso. Um beijo, até a próxima, Anderson. E nós já vamos seguindo com o programa.